Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Margarete Suleiman e esse é o meu canal de tricô. Lembrando que agora eu também tenho um canal de crochê. Se vocês gostam também dessa técnica ou querem aprender, serão muito bem-vindos por lá. Hoje eu trouxe para vocês mais um casaquinho com lã grossa. E esse aqui eu fiz com fio veludo. Eu confesso para vocês que eu achei que ele ia ficar pesado, que ele ia ficar grosseiro, mas eu me enganei. Eu adorei, ele é muito macio, tem um toque delicioso, ele se chama veludo molhado, vou mostrar para vocês a seguir na lista de material. E ficou um casaquinho assim encantador. Ficou assim, ele ao mesmo tempo ele é leve e ele fica super aconchegante assim, dá um aconchego bem gostoso, fica bem quentinho mesmo. E eu fiz a mesma receita com um outro fio. Esse fio é o Classic Pull. Olha a diferença que dá, tá? Fica bonito, fica lindo igual. Lembrando que é um casaquinho unissex, tá? Vocês podem fazer com o fio molê, com o fio amiga, com o Classic Pull, com o fio confete. Então, qualquer fio aí que vocês tiverem mais grossinho, ele é muito fácil, rápido de fazer. Eu amei, eu simplesmente amei. O que tem de diferente entre um e outro? Nesse aqui, eu usei agulha 5,5. Apesar do fio ser bem grosso, olha, o meu ponto ainda não ficou tão apertadinho. O recomendado, as agulhas entre 6 e 8. Eu fiz uma amostra com o número 6 e eu achei que meu ponto ficou aberto. Então, eu preferi trabalhar com a agulha 5,5, tá? E percebam ainda que meu ponto não tá bem fechadinho, né? Então, esse aqui foi feito com agulha 5,5. E aqui eu fiz 12 aumentos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho que ficou a cava. Olha, ficou no total de 13 centímetros a cava. E também eu fiz ele um pouquinho mais curto, ó. Então, aqui o comprimento total ficou com 18. A manga ficou com o mesmo comprimento porque eu fiz o mesmo número de carreiras, tá? Então, olha, ficou com 18 centímetros a manga também. E olha que gracinha que ficou. Fiz essa bordinha aqui decorativa, bem legalzinha, né? Vou tirar a medida desse para vocês, ó. Esse aqui eu trabalhei com agulha número 6 e fiz 13 aumentos. Vamos ver a diferença que deu. Olha, ficou com 14, né, de comprimento aqui. E aqui, o comprimento do casaquinho ficou com 19. Então, vou colocar aqui um em cima do outro para vocês verem. Já a manga, olha, aqui tem mais pontos, mas a manga, ele ficou mais largo, apesar de ter menos pontos. Aqui, ó, percebam, ficou mais largo, ó. Tem mais pontos, né? Esse aqui, porque eu aumentei 13 vezes, esse aqui eu aumentei 12 vezes. Então, apesar dele ter menos pontos, são poucos, né? Mas tem, ele ficou mais largo. Olha, a manga, mesma coisa. A manga até que ficou praticamente igual, ó, tá? Dos dois. Uma ficou mais curtinha, a propósito mesmo, eu quis fazer mais curta. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem demais dessa aula, façam e me contem, usem esse fio para vocês verem como é gostoso. Se vocês quiserem fazer um casaquinho mais compridinho, vai precisar de um pouco mais de fio. Eu usei dois novelos aqui e sobrou um pouquinho. Então, se vocês tiverem 3 novelos, dá para fazer um casaquinho maior. Então, é só aumentar um pouquinho aqui para fazer maior e fazer mais comprido. Essa parte aqui não precisa, porque tá um bom tamanho pro pescocinho. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Pro pescocinho tá um bom tamanho, olha como ficou bonito.
Ah, eu adorei. Eu sempre gosto bastante, né? Eu estudo bem antes de passar para vocês. Se não der certo, eu desmancho. Se eu não gosto, eu também desmancho e faço novamente. Eu espero que vocês façam e se fizerem, por favor, me marquem nas redes sociais, porque eu quero ver, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá nos divertir com o tricô. Nós vamos usar o fio veludo molhado da Círculo. O novelo tem 100 gramas e vem 100 metros. Nós vamos usar 2 novelos. Se você for usar uma agulha maior ou fazer mais comprido, você vai precisar de mais novelos, tá? Para essa peça e esse tamanho, com o número de agulhas que eu usei, eu precisei de apenas 2 novelos. O tex dele é 1000, ele é bem grosso, tá? Porém, aqui as agulhas recomendadas vão de 6 a 8. Eu fiz uma amostra com o meu ponto com a agulha número 6 e eu achei que o ponto ficou ainda um pouco aberto. Eu queria que o meu ponto ficasse mais fechadinho, então por isso eu vou usar a agulha 5,5. Eu sempre recomendo para vocês fazerem aí uma amostra para ver com qual agulha, com o tamanho da agulha que vocês vão gostar mais do seu ponto. Se você quiser um ponto mais aberto, você usa uma agulha mais grossa. Se você quiser um ponto mais fechadinho, use agulha mais finas, tá? Essa cor é a 7887. Então, nós vamos precisar de 2 novelos desse. Se você quiser, você pode usar qualquer outro fio que seja grosso também, que vai ficar muito bonito. Você pode usar o fio Amiga, o fio Classic Pull e muitos outros fios de inverno, né? Que tem a espessura mais grossa, que vai dar o mesmo efeito. Nós vamos precisar de 2 alfinetes auxiliares para deixar os pontos da manga em espera. Se você não tiver, não tem problema, você pode passar um fiozinho de lã, pode passar um alfinete de fralda, ou então um fio de agulha circular, o que você tiver aí. Nós vamos precisar de 4 a 5 botões, vai depender também a distância das casinhas que você vai fazer. Uma agulha de tapeçaria para a gente costurar as mangas e fazer os acabamentos, e fita métrica sempre a gente tem por perto. Só isso de material. Eu montei aqui 54 pontos na minha agulha. Dei um nozinho, não é necessário deixar fio aqui sobrando, porque nós vamos começar pela golinha, não vamos costurar. Então, não é necessário deixar o fio de sobra aqui. Eu deixei só para vocês verem. Eu fiz 4 carreiras em tricô. Carreiras significa uma ida, tá? Então, eu fui, voltei. Fiz 4 carreiras e fiquei aqui com 2 cordõezinhos. Como esse fio é felpudinho, não dá para ver. Cada carreira de ida e volta, a gente fica com um cordão. Então, 4 carreiras, eu fiquei com 2 cordões. Agora, nós vamos arrematar alguns pontos para nossa golinha ficar no jeitinho bem arredondado. Eu vou deixar de cada lado 4 pontos em tricô e o restante dos pontos eu vou fazer em meia. Então, eu já marquei aqui, olha, 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. E aqui nós vamos arrematar um ponto. Desse lado, eu vou arrematar fazendo um mate simples. Então, para quem não sabe, o mate simples eu coloco o fio para trás e eu tiro um ponto sem fazer, passando, olha, de uma agulha para outra, como se eu fosse trabalhar em meia. Então, eu pego o ponto como se eu fosse trabalhar em meia e passo para outra agulha, sem trabalhar. E meu fio continua aqui, tá? Para trás da agulha. O próximo ponto eu faço em meia. Então, eu já venho com o meu fio, trabalho o ponto em meia e derrubo da agulha. Agora, nós vamos pegar esse ponto que a gente tirou sem trabalhar, vou passar
por cima desse ponto que nós trabalhamos e jogo para fora da agulha. Esse é o mate simples. Aqui, eu vou trabalhar 8 pontos em meia agora. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E os próximos 2 pontos eu vou pegar junto, também em meia, olha. Pego 2 pontos e trabalho junto. Aqui no meio, nós vamos trabalhar, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos. Então, eu venho trabalhando em meia, 22 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pontos. Eu coloquei os marcadores só para minha referência, tá? Se vocês não quiserem, não precisa. Agora, eu faço 2 pontos juntos em meia novamente. 8 meias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou tirar aqui o meu marcador e desse lado eu vou pegar 2 pontos juntos. Só ali no começo que a gente faz um mate simples. Me sobrou aqui 4 pontos. Esses 4 da borda eu trabalho em tricô. 1, 2, 3 e 4. Então, somente os da borda são em tricô e os pontos centrais são feitos em meia. O avesso, eu vou voltar todo em tricô, lembrando que a gente arrematou 4 pontos, fiquei com 50 pontos. Vou voltar todo o avesso em tricô. Novamente pelo direito, agora nós vamos arrematar só aqui no início e no final. Aqueles 2 aqui no intervalo, nós não vamos arrematar. Aqui a gente faz um mate simples e aqui 2 pontos juntos. Faço 4 pontos em tricô, que é a borda. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir para vocês aqui o mate simples. Fio para trás. Tiro um ponto sem fazer, passando de uma agulha para outra, como se eu fosse fazer em meia. Trabalho o próximo ponto em meia. Pego esse ponto que nós não trabalhamos, que foi passado para agulha, para outra agulha, e passo por cima aqui do ponto que nós trabalhamos e jogo para fora. Olha só, vai ficando dessa forma, ele vai ficando inclinadinho para o lado esquerdo. Vou trabalhar todos os pontos em meia, até sobrar 6 pontos aqui no final. Quando sobrar aqui 6 pontos, eu volto com vocês. Só trabalhando em meia todos os pontos. Chegando aqui no finalzinho, olha, falta 2, 4, 6. Vou pegar 2 pontos juntos em meia e finalizar com 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. O avesso, volto em tricô. Olha que belezinha que vai ficando o nosso trabalho. Agora, eu vou fazer essa repetição mais 5 vezes. Então, 4 pontos em tricô, um mate simples, trabalho todos os pontos em meia, até sobrar 6 pontos. 2 pontos juntos, 4 tricôs. Eu vou repetir mais 5 vezes,
ou até ficar com 38 pontos, tá? Então, é só fazer esse trabalhinho que a gente fez por mais 5 vezes ou até atingir 38 pontos, arrematando um ponto de cada lado, fazendo os 4 primeiros e os 4 últimos em tricô e o restante todo em meia. O avesso sempre em tricô. Aqui está pronta a nossa golinha. E agora, essa parte vai ser o nosso avesso. Por quê? Porque a nossa golinha, ela vira assim, né? Então, se a gente manter aqui o lado direito, a hora que virar a nossa gola, o lado do avesso vai ficar para fora. Por isso, então, agora, o nosso lado direito vai ser esse. E quando a gente virar, olha, vai dar certinho, tá? Então, aqui é o direito, vai ficar o direito com o direito, mas vocês vão entender direitinho, tá? Então, é só seguir do jeito que eu estou mostrando para dar certo. Aqui, nós vamos aumentar 4 pontos de cada lado, que vai ser o nosso transpasse. O que significa o transpasse é onde vai ficar a casinha de botão e os botões. Então, vamos lá. Nós vamos fazer toda essa carreira em tricô agora. Então, eu faço um ponto, não jogo ele da agulha e devolvo esse ponto que nós trabalhamos para agulha, olha. Então, aqui aumentamos um ponto. Agora, eu trabalho esse ponto sempre em tricô. Não jogo ele da agulha e devolvo essa laçada para agulha. 2 pontos. Trabalho esse último ponto que fizemos, não jogo e coloco essa laçada aqui na agulha. 3 e 4. E agora, eu sigo fazendo todos os pontos em tricô. Agora, sim, eu jogo da agulha, olha, um por um. Jogo 1, 2, 3... e 4, que são os 4 pontos que nós... Opa, tô perdendo um ponto aqui, toma cuidado. Os 4 pontos que nós aumentamos. E agora, eu sigo tecendo todos os pontos até o final. E lá, do outro lado, nós vamos aumentar 4 e já vamos dividir o corpo, né? As frentes, as mangas e as costas, tá? Então, é só seguir agora até o final, todo em tricô. Virei o meu trabalho, né? E agora, nós vamos aumentar 4 pontos aqui também. Esse lado é o nosso lado direito agora. Vou aumentar 4 pontos, como eu fiz lá. Trabalho 1, não jogo da agulha e coloco essa laçada na agulha. Trabalho mais 1, 2 aumentos, mais 1, 3 aumentos, e aqui 4 aumentos. Agora, nós vamos dividir o corpo das mangas, né? As frentes, as mangas e as costas. Eu vou deixar 7 pontos em tricô no início e no final, que vai ser o nosso transpasse. E os pontos do meio eu vou trabalhar todos em meia, como eu fiz aqui, como nós fizemos na golinha. Então, eu trabalho 7 pontos em tricô. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para frente, a gente vai deixar 9 pontos. Eu já tenho 7, eu preciso de mais 2. Os próximos 2, eu vou trabalhar em meia. Para fazer a separação, nós vamos precisar de 8 marcadores. Eu escolhi esses marcadores aqui de fiozinho de lã. Você pode usar o marcador que você preferir. Então, a gente vai sempre fazer um aumento antes e um aumento depois dos marcadores. E entre os marcadores, nós vamos deixar 2 pontos, tá? Então, as frentes são 9 com 7 de borda. Vou fazer um aumento. Vou colocar aqui um marcador, vou fazer 2 pontos meia.
Coloco outro marcador. Faço um aumento e vou trabalhar os pontos de uma das mangas. Eu vou deixar 4 pontos para manga. 1, 2, 3 e 4. Um aumento, um marcador, 2 pontos, sempre em meia, né? 2 pontos, um marcador. E para as costas, aí faço outro aumento, e para as costas nós vamos deixar 12 pontos. 1, 2, 3, 11 e 12. Faço um aumento, um marcador, 2 pontos meia, outro marcador, um aumento, a outra manga, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Um aumento, um marcador, 2 meias, outro marcador e outro aumento. Estamos aqui na outra frente. Temos que ficar com 9 pontos, como a outra lá. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, tá certinho. Eu vou trabalhar 2 meias. E aqui a borda são feitas em tricô. Porém, eu quero que fique uma bordinha aqui diferente. Então, eu vou trabalhar sempre no final das carreiras 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Isso se você quiser. Se você não quiser, pode trabalhar os 7 tricôs até o final. Eu vou fazer dessa forma para ficar uma bordinha, tá? Então, eu coloco o fio para trás e tiro 2 pontos sem fazer. Só passo para outra agulha sem tecer. Vou virar o trabalho e o nosso avesso vai ser todo em tricô. Aqui, olha, o meu fio tá 2 pontos para dentro. Não tem problema, a gente trabalha normalmente, olha. Trabalho o primeiro e trabalho o segundo. Vai ficar uma bordinha bem bonitinha para o nosso trabalho. E sigo fazendo todos os pontos do avesso em tricô, inclusive os aumentos. Olha, aqui eu tenho um aumento, que é uma laçada torcidinha. Eu faço em tricô, passo o marcador, faço os 2 pontos, que fica entre os marcadores, passo o marcador e trabalho, olha, a laçadinha, que é o aumento. Opa! Em tricô, tá? Então, só isso, trabalhando até o final em tricô. Chegando aqui no finalzinho, olha, eu vou fazer com vocês fio para trás, tiro 2 sem fazer. Vou virar para o direito e vou tecer 7 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembram que a gente começou com 2 meias? Agora, nós temos 3, porque aumentamos 1. Então, vamos tecer em meia até o marcador. Ficamos com 3 agora. Vou fazer o meu aumento, passo o marcador, trabalho 2 pontos, passo o marcador, faço outro aumento e sigo fazendo os pontos da manga, que nós começamos com 4. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Então, sempre a gente vai ter aumentos a cada carreira do direito. Faço um aumento, passo o marcador, 2 pontos meia, passo o marcador, outro aumento. E assim eu vou. Faço os pontos das costas, um aumento, passo o marcador, 2 meias, passo o marcador, um aumento, faço os 6 das mangas, um aumento, passo o marcador, 2 meias, passo o marcador, um aumento, agora 3 meias, e aqui eu tenho 7 tricôs. Eu vou trabalhar 5, colocar o meu fio para trás e tirar 2 pontos sem fazer. Volto o avesso todo em tricô. Agora, nós vamos seguir fazendo os nossos aumentos da mesma maneira, tá? Mantendo 7 pontos tricô no início e no final, e fazendo um aumento antes e um aumento depois do marcador, mantendo os 2 pontos centrais. Eu vou fazer 12 aumentos. Se vocês quiserem, pode fazer mais aumentos para o seu casaquinho ficar maior, ou também um pouco menos, o seu casaquinho vai ficar menor, o que vai diminuir é a cava, e quanto mais a gente aumenta, aumenta mais a cava, a largura da manga e a largura do corpo. Se vocês quiserem fazer menor ou maior, fica a gosto. E aqui eu vou fazer a minha primeira casinha de botão. Eu vou fazer a cada 7 cordões. Se o seu botão for menor, você pode diminuir a distância das casinhas. Se seu botão for maior, você pode aumentar a distância das casinhas. Nós vamos trabalhar os 2 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos. Vou fazer uma laçada, vou pegar 2 pontos juntos e mais um tricô. Então, aqui, olha, 2, 4, 6, 7. A nossa casinha vai ficar desse jeito aqui, olha, tá? Bem aqui no meinho. E aí, eu sigo agora fazendo os meus aumentos, de acordo com como eu mostrei para vocês. Eu vou fazer 12 aumentos, então, eu vou ficar aqui até chegar no marcador com 21 pontos, ou então é só contar os cordões aqui. Cada cordãozinho desse significa que vocês fizeram um aumento, tá? Então, é só isso, só seguir dessa maneira, fazendo os aumentos pelo direito e voltando em tricô pelo avesso. Percebam que agora aqui, ó, quando a gente mudou a golinha, ela vai ficar dessa forma e o nosso casaquinho vai ficar pelo direito assim, ó. Então, é só isso por enquanto. Finalizei aqui a minha pala, fazendo 12 aumentos. Olha só aqui a nossa golinha, quando dobra, tá vendo? Dá certinho, ela fica pro lado do direito. Por isso que eu expliquei para vocês no início, pra gente começar ali pelo lado do avesso, né? A minha pala, olha só, ficou com 11 centímetros. Se vocês quiserem fazer mais comprida, vocês podem fazer, mas vocês vão precisar de mais metragem de fio. Aqui, olha, nos aumentos, ficamos com 12. Agora, nós vamos separar o corpo das mangas, deixando as mangas em espera, e eu vou trabalhar primeiro o corpo, tá? Então, aqui, nós começamos com 9 pontos, aumentamos 12, vamos ficar com 21 pontos aqui para a parte da frente. Aqui, eu vou deixar, aqui onde estão os marcadores, eu vou deixar um ponto para frente, para a parte da frente, e um ponto para a parte da manga. Então, eu vou trabalhar, venho trabalhando, acompanhando os pontos normalmente, lembrando aqui que eu também já fiz uma casinha. Essa distância aqui eu escolhi 7 cordões, né, entre uma e a outra, então, essa distância vocês vão escolher. Então, eu venho trabalhando, acompanhando os pontos normalmente, fazendo 7 pontos de borda.
e seguir fazendo os pontos meia até chegar no marcador. Até chegar no marcador, nós teremos 21 pontos. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirar um e vou passar um ponto para cá, para a parte da frente. E o outro ponto eu vou deixar aqui para a parte da manga. Na manga, nós tínhamos 4 pontos, aumentamos 24, que é 12 de cada lado, ficamos com 28. Eu vou pegar um ponto desse lado e um ponto desse lado, vamos ficar num total de 30 pontos para as mangas. Então, eu retiro, ó, esse daqui, posso tirar o marcador, venho retirando os 28 pontos que temos da manga, né? Totalizando aqui um total de 30 pontos. Chegando aqui no marcador, eu posso tirar e vou passar um ponto pro lado da manga. E agora, eu venho trabalhando aqui os pontos das costas. Ajusto bem. Venho trabalhando esse ponto aqui, que é o ponto do marcador que ficou. Nas costas, a gente começou com 12. Aumentamos 24, ficamos com 36, vou pegar um de cada lado, vou ficar com 38 pontos para as costas. Então, eu vou trabalhar todos os pontos até chegar aqui um a mais do marcador. Tiro o marcador e trabalho esse ponto também. Vamos retirar os outros 30 pontos da outra manga, deixar aqui em espera. Então, é só retirar e deixar aqui os pontos da manga em reserva. Tirei aqui os 30 pontos, ajeito bem aqui. E agora, nós vamos trabalhar o restante aqui dos pontos da outra frente, que são o total de 22. Venho trabalhando, acompanhando os pontos, fazendo em meia, e os últimos 7 em tricô. Aqui está o nosso casaquinho, olha só, separado, bem certinho, as mangas, olha só a golinha que bonitinha. Bem facinho e tranquilo de fazer, olha só, fica bem arredondadinho com as diminuições que nós fizemos, né? E agora, aqui é só seguir reto, tá? Fazendo os pontos de borda, fazendo em ponto meia, até o tamanho desejado. O meu eu não vou fazer muito comprido, porque meu material não vai dar. Então, se vocês quiserem fazer mais comprido, vai precisar de mais novelos. Eu vou fazer por volta de 15 centímetros e vou finalizar com cordões de tricô, tá? Mas eu volto para mostrar para vocês. Fiz aqui o meu comprimento, olha só, vim fazendo bem certinho. Fiz mais 2 casinhas aqui de botão. Finalizei com 3 cordões de tricô. E aqui, olha, o meu comprimento eu fiz até os 13,5 e depois eu fiz carreiras de tricô, fiquei até o 16. Agora, nós vamos arrematar, vai até o mais ou menos 17 centímetros de comprimento. Então, esse comprimento a seu gosto. E agora, nós vamos arrematar. Então, estou pelo lado do direito, vou continuar trabalhando em tricô. Nós vamos fazer os 2 primeiros pontos em tricô. Aí, eu pego esse primeiro ponto que nós trabalhamos, que está para o lado de dentro da agulha, e jogo por cima do segundo ponto trabalhado. Agora, nós vamos trabalhar de um em um. Faço um, fico com 2, pego esse que está para o lado de dentro e jogo por cima do que está para o lado de fora. Bem soltinho, não aperte os pontos, para a barrinha ficar bem soltinha.
Então, eu vou fazer isso até sobrar um ponto. Vai ficando dessa maneira aqui o arremate. Fiquei aqui com apenas um ponto, eu estico esse pontinho, vou cortar um pedaço de fio, não precisa ser grande, somente o suficiente pra gente arrematar. Passo aqui por dentro desse ponto e arremato aqui, puxando bem pra finalizar. Depois, agora, é só arrematar esse pontinho aqui e esconder lá atrás e fazer o arremate. Então, o nosso casaquinho está dessa forma aqui. Faltando agora somente as mangas. Olha só que bonitinho que ele ficou, tá? Vamos fazer as mangas, pregar os botõezinhos. Para fazer as mangas, nós vamos retirar aqui do alfinete. Se você colocou em um fiozinho de lã, vocês vão ter que retirar aqui, olha, como se fosse pelo lado do avesso. Aqui é o direito do trabalho, vocês vão retirar aqui, olha, dessa forma aqui, assim a gente emenda o fio pelo lado do direito e vamos começar a trabalhar. Essa primeira carreira aqui, esses primeiros pontinhos vão ficar justos mesmo, tá? É assim mesmo. Então, eu vou retirar aqui da agulha e já retorno com vocês. Retirei aqui os meus pontos, aqui eu venho pelo lado do direito, vou pegar o fio aqui e vou passar aqui nesse primeiro ponto. Passo aqui, olha, no primeiro ponto. Amarro, deixando um pedaço para esconder e arrematar. E agora, eu venho trabalhando meia pelo direito e tricô pelo avesso. Quando chegar na última carreira, eu vou diminuir alguns pontos e vou fazer a barra em barra um por um. Vocês podem fazer também em tricô, como fizeram aqui, ou em barra. Eu vou fazer aqui na mesma altura que eu fiz o comprimento do casaquinho, tá? Pode ser feito maior, pode ser feito menor. Eu vou fazer na mesma altura. E quando eu tiver na última carreira, eu volto com mais orientações. Finalizei uma das manguinhas, olha só como que ficou, bem bonitinha. Aqui eu fiz o ponto barra, diminuí alguns pontos aqui no punho, e a outra eu vou fazer com vocês. Então, eu cheguei aqui no tamanho que eu queria, estou pelo lado do avesso na última carreira. E aqui eu vou diminuir alguns pontos. Eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3, e vou pegar 2 pontos juntos. 1, 2, 3, e vou pegar 2 pontos juntos. Vou fazer isso por toda a carreira, diminuindo assim alguns pontos. E aqui, olha, pelo direito, para fazer o punho, eu fiz um tricô e um meia. Um tricô e um meia, que é nosso ponto barra, ponto sanfoninha, né? Como vocês gostam aí de chamar. Em cada região se chama de um jeito esse ponto. Eu vou fazer ele por 6 carreiras, avesso e direito. Aqui, olha, para quem não sabe, a partir da segunda carreira, vocês vão acompanhar os pontos. Aonde tiver tricô, faz tricô. E aonde tiver meia, faz e meia. Então, tricô em cima de tricô, meia em cima de meia. Eu vou fazer 6 carreiras, porque aqui eu também fiz 6 carreiras. E na última carreira, eu vou arrematar exatamente como eu fiz aqui com vocês. Só que quando eu arrematar, eu deixo um pedaço de fio pra gente poder costurar, tá bom? Deixo um pedaço de fio na manga pra gente poder costurar aqui. Eu vou finalizar a minha aqui e eu volto pra gente costurar juntos. Costurei aqui uma das manguinhas, pra vocês verem como que ficou, olha só, nem aparece, né?
E aqui eu vou costurar a outra manguinha com vocês. Arrematei o meu fio do início aqui, arrematei o meu fio do final, só falta aqui pregar os botões, tá? E aqui eu vou costurar a manguinha com vocês. Sempre pelo lado do direito, aqui no meu fio que a gente cortou a mais, passei a agulha. E eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, venho, ajusto, volto aqui no ponto e ajusto aqui um nozinho, ó. Faço um nozinho. E agora, eu venho pegando um pontinho de cada lado, olha, aqui pra dentro do primeiro ponto, eu pego aqui umas alcinhas. Vou pro outro lado, deixo um ponto pra dentro e puxo aqui o meu fio e ajusto. Venho novamente, ó, de um lado e do outro. De um lado e do outro. E vou ajustando dessa maneira aqui. Sempre um pontinho pra dentro. Venho de um lado, ajusto sem repuxar. Se você repuxar, o trabalho vai ficar aqui enrugado, tá? Só ajusta aqui o fio para os dois ficarem bem certinhos. Então, eu vou assim ali até o final. Vou costurar toda essa parte até o final. Depois é só colocar o fio para dentro e arrematar bem arrematado para não soltar. Finalizei aqui o meu casaquinho, eu amei, eu adorei trabalhar com esse fio. Eu confesso que eu estava um pouquinho resistente para trabalhar com ele, mas ele ficou extremamente macio, com um toque muito gostoso. Ainda sobrou um pouco, olha, daria para fazer mais umas carreiras, se quisesse fazer um pouquinho mais comprido. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês também tenham gostado. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Agradeço a sua companhia. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!